a pena pagar o preço. Hoje é o nosso dia. Mas agora, antes de Deus nos tratar por fora, Ele vai tratar por dentro. Vamos receber pastor Carlos Silvério aplaudindo do Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Professor, papelzinho. Paz seja convosco, amém? Pode tomar o seu assento, querido. Eu sei que está suando, eu sei que está calor, mas vale a pena. O teu Senhor suou sangue para nós podermos estar aqui. Eu sei que o ambiente está abafado, eu sei que é difícil prestar atenção, mas eu queria desafiar você a ficar aqui nesta manhã, para que Deus possa falar com você nesta manhã. Amém? Quero louvar a Deus pela vida do reverendo Rui Barbosa, do futuro presidente Solon, do bispo que nos recebeu semana passada em Uruguaiana, deputado, todas as autoridades, tanto elas espirituais, quanto também do governo que estão aqui no nosso meio, a você que está aqui. Mas tenho certeza de uma coisa: Deus tem algo de muito especial para falar conosco nessa começo de tarde, amém? Eu quero falar de algo que Deus tem colocado no nosso coração, e reverendo Rui faz sempre questão que seja a mesma mensagem, porque é o mesmo povo, apenas em dias diferentes. Mas eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 38, versículos de 1 a 11. Quero dizer que é uma grande responsabilidade estar aqui. Sei que estou falando com líderes, com homens capacitados, com mulheres capacitadas, mas tenho certeza que Deus tem algo para nos encorajar nesse começo de tarde. Livro do Gênesis, capítulo 38, nós vamos ler somente do 1 a 11, mas depois você deixa a tua Bíblia aberta, tá bom? Nós vamos ler alguns versículos depois no meio da mensagem. Gênesis 38, de 1 a 11. Deus colocou uma coisa no meu coração, que eu ainda não disse em nenhuma das regiões, a não ser aqui. Deus quer restaurar o nosso cajado de uma tal maneira, para que nós possamos conquistar 7 áreas da sociedade que a igreja precisa conquistar. Eu queria que isso fosse profético, principalmente para a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, porque eu acredito que a igreja, ela já atravessou o Mar Vermelho. Porém, o evangelho não se resume em passar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho consiste em aceitar a Cristo como Salvador. É o plano de salvação onde Deus te livra do Egito. O maior desafio para nós como líderes é fazer o povo não somente passar o Mar Vermelho, mas atravessar o Jordão. A igreja no século 21 tem caído num grande erro. E qual é o grande erro, pastor? Fazer as pessoas apenas aceitarem a Jesus como Salvador. Isso é apenas o primeiro passo da fé cristã. Porém, o desejo de Deus é que nós não apenas atravessamos o Mar Vermelho, que representa o sangue de Cristo, mas que nós também atravessamos o Jordão. E por que não atravessamos o Jordão, pastor? Porque lá do outro lado Deus disse: olha, tem um povo muito mais poderoso do que vocês. São os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eles são muito mais fortes do que vocês, porém eu vou dar vitória para vocês sobre todos esses inimigos. E se nós vamos estudar, existe um livro que está falando muito disso nos nossos dias, uma profecia dos 7 montes. Esses 7 povos representam 7 partes da sociedade que influencia o povo e a sociedade. É a mídia, o governo, a educação, a riqueza, a religião, a celebração e a família. Esses 7 gigantes, esses 7 povos que eram muito mais poderosos que o povo judeu, Deus disse: vocês vão derrotar os heteus, os girgazeus, e todos eles representam uma área da sociedade que influencia opiniões. E eu acredito muito nessa última hora da igreja, que Deus quer dar isso para o seu povo. Deus quer dar a mídia para a igreja, Deus quer dar o governo para a igreja, Deus quer dar a educação para a igreja, Deus quer dar riquezas para a igreja, Deus quer que o Senhor seja o único Deus a ser adorado no Brasil, Deus quer que haja celebração ao nome dEle, mas talvez o principal alvo de Deus é restaurar a nossa família. Eu queria te dar uma palavra nesse começo de mensagem,
te prepara, porque Deus vai levantar você para alcançar essas 7 áreas da sociedade que influenciam a opinião, e a igreja vai dominar a terra, porque Deus está levantando uma geração que não somente atravessa o Mar Vermelho, mas que principalmente diz: eu quero atravessar o Jordão, e tudo aquilo que Deus tem para mim, eu vou conquistar. Eu não tenho medo de gigante, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que vem contra mim. Então eu queria que você dissesse para o seu irmão: meu irmão, essas 7 áreas está esperando você se levantar nessa tarde. Fala para ele. É com você que Deus está contando, meu irmão. Tem pessoas que estão sendo separadas para Deus para atuar na área do governo. Outras, Deus vai começar a treinar para tomar conta da mídia. Imagina uma mídia totalmente tomada pelas pessoas que são salvas em Cristo. Já imaginou isso? Toda a televisão voltada única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. Imagina as riquezas na mão da igreja. Quantos missionários não poderão ser sustentados? Imagina somente o reino de Deus como a única igreja verdadeira na face da terra no Brasil. Dá para você imaginar isso? A educação na mão da igreja, professores salvos, não espírita ensinando o seu filho, mas alguém salvo educando o seu filho lá na escola. Já imaginou isso? Já imaginou a família, toda ela tomada por pessoas salvas? Toda essa estrutura da sociedade que se chama família. Já imaginou isso? Esse é o plano de Deus. Deus está nos chamando a não somente atravessar o Mar Vermelho. Isso é o primeiro passo, meu irmão. Isso é o leite do Evangelho. Que Deus está querendo é levantar um povo que tenha coragem de tomar a mídia, a educação, as riquezas, o governo, tomar conta de todas as áreas que influenciam essa sociedade. Amém? Quantos acham que Deus pode contar com você? Levanta a mão e diga: pastor, é para mim isso. Eu vou tomar conta de uma dessas áreas, pastor. Deus vai me levantar nessa tarde para tomar conta dessas áreas. Eu creio nisso. Gênesis 38, de 1 a 11. Diz assim: Judá e Tamar é o tema na minha Bíblia. E aconteceu por esse tempo que Judá desceu de entre os seus irmãos e se hospedou na casa de um homem adulamita chamado Ira. Ira era o nome do homem. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Sua não é o nome do pai, é o nome da filha. Desculpa, Sua é o nome do pai e não da filha. E ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. E Judá, pois, o tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o liverato e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, tua nora: permanece viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem, pois disse, para que este também não morra como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir na casa de seu pai. Pai, nós oramos, Pai, nesse começo de tarde, para que a Tua palavra, Deus, mesmo em meio, Senhor, a todas essas dificuldades, que nós estamos aqui num grande número, Pai, que elas possam ser vencidas, Pai, pelo poder da Tua palavra nessa tarde. Pai, que cada coração que está aqui, Pai, nessa tarde, seja uma terra fértil, Deus, para que a Tua palavra caia, Senhor, nesse coração frutífero e vai dar frutos a 100 por 1, Pai, nós profetizamos, Pai, que começa a ser levantada uma liderança, Pai, que olha para todas as áreas da sociedade e com o seu cajado, com o seu ministério, elas vão conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua igreja nesse século 21. Pai, nós profetizamos que no estado do Rio Grande do Sul, a notícia desse grande avivamento, Pai, começa, meu Pai, a ser estabelecida sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa tarde. Pai, que o Senhor venha trazer revelação e conhecimento ao nosso espírito, porque a nossa alma, Pai, está ansiando por uma palavra que saia da Tua boca,
Nós estamos aqui, Pai, como aquele centurião. Basta uma palavra que sai da tua boca e a nossa igreja será diferente, a nossa cidade será diferente, as nossas famílias serão diferentes, porque a tua palavra, Pai, tem todo o poder nessa tarde. Pai, eu levanto um altar para a tua palavra nessa tarde, meu Pai, que somente ela tem a liberdade de ministrar sobre as nossas vidas. É a nossa oração, Pai, o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos falar um pouco, o tema que eu quero dar é declínio e restauração de Judá. Talvez você, líder, já conhece muito bem essa história, talvez já até pregou essa história, mas eu acredito que tem alguns princípios importantes para que Deus possa ministrar no nosso coração. Deus tem me dado um ministério que se chama Ministério de Restauração dos Princípios da Palavra, porque eu acredito que se nós quebramos os princípios, um dia também os princípios vai nos quebrar. A Bíblia é um livro de regras, e quem pensa em enganar a Deus, a Bíblia diz que de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem semeia, certamente colherá. A nossa geração tem dó de situações que muitas vezes é juízo de Deus sobre a vida das pessoas, e nós não entendemos e queremos mudar isso através de oração mágica. Porém, eu tenho entendido que há uma colheita das nossas semeaduras. E eu queria fazer esse caminho com você, com Judá, e ver o que ele viveu, para que você também talvez não caia no mesmo erro. A Bíblia começa dizendo o seguinte: por este tempo. Que tempo é esse que a Bíblia está se referindo? Por este tempo desceu Judá de entre os seus irmãos. Que tempo é esse, pastor? É o tempo em que na casa de Judá, o seu pai Jacó e os seus irmãos, o seu pai chora desesperadamente a ponto de pedir a morte, e Judá e seus irmãos fingem estar sentido pela morte de José, entre aspas. Eles estão sendo coniventes com uma história que era mentirosa, e por causa disso seu pai está chorando a ponto de desejar a morte. E a Bíblia diz que por este tempo, ou seja, Judá não suportou ver aquela cena de mentira, Judá não suportou ver todo aquele cenário mentiroso, seus irmãos fingindo estar tristes. A Bíblia diz que por este tempo Judá toma uma decisão: eu vou sair do meio dos meus irmãos. Mas o maior responsável, talvez um dos maiores responsáveis por isso, foi o próprio Judá. Porque quem deu a ideia para vender José foi Judá. Partiu de Judá a ideia para que José pudesse ser vendido. Então talvez ele não suportando, mas ao invés de tomar uma atitude certa, de assumir o seu erro e dizer: pai, José não morreu coisa nenhuma, nós vendemos ele não teve coragem de assumir. Então a Bíblia diz que por este tempo ele preferiu criar um caminho de fuga. Eu já vou chegar lá. Mas o que eu queria enfatizar para você no primeiro momento dessa mensagem é que muitas vezes a nossa falta de coragem não permite Deus tratar da nossa vida. A igreja no Brasil, não estou dizendo a igreja evangélica quadrangular, está sendo uma maquininha de produzir fariseus dentro da igreja. Estamos ficando especialistas nessa matéria. Já temos até o xerox pronto para fazer isso. Já temos as artimanhas para produzir pessoas que não querem ser tratadas por Deus. Eu tenho algo para lhe dizer nesse começo de tarde. Deus é especialista em tratar com as deficiências do nosso caráter. Vou dizer de novo. Deus é especialista em tratar das deficiências do nosso caráter. A Bíblia diz então que Judá, ao invés de assumir o erro, ele cria um caminho de fuga. Ele então diz: eu vou sair do meio dos meus irmãos. Mas olha a expressão que a Bíblia diz: e desceu Judá de entre os seus irmãos. Ele não teve coragem de assumir. Ele então cria uma estratégia: vou sair do meio da minha família. Só que quando ele sai, Deus coloca no coração daquele que foi inspirado para escrever os 5 primeiros livros: põe aí para Judá, que quando ele fez isso, aos meus olhos, ele desceu de entre os irmãos. Toda vez que nós não assumimos os nossos erros, Deus olha para nós e diz: está andando a passos largos para baixo. Aos olhos de Deus você pode estar bem com todo mundo, mas aos olhos de Deus você está caminhando para baixo. Quando Deus olhou para Judá, disse: Judá, você acha que isso é o melhor, mas aos meus olhos você está andando para baixo. Porque fugir no início pode parecer a melhor saída, porém quando nós não assumimos os nossos erros, quando nós não somos confrontados naquilo que nós erramos, nós deixamos de ser tratados por Deus. Eu tenho uma frase que eu aprendi com um grande pregador,
que ele diz: para todo Jacó, Deus tem um Labão. Para todo líder esperto demais, Deus tem alguém PhD na matéria. Jacó se achava expert, Deus preparou um PhD na matéria. Só o salário de Jacó ele mudou 10 vezes. Só para ter a filha amada trabalhou 14 anos, porque Labão era PhD na matéria de enganar. Então, meu irmão, Deus quer voltar naquele ponto que ficou mal resolvido lá atrás um dia. E nessa tarde eu queria dizer uma coisa para você: não adianta fugir, porque Deus vai sempre criar caminhos para você ser confrontado na mesma área que um dia você falhou. Mas a Bíblia diz que quando Judá foge, ele entra na casa de um homem de Adulão. E o nome desse homem é muito importante para nós. Esse homem, na casa desse homem de Adulão, o primeiro nome que eu quero trabalhar com você: Adulão. Adulão no hebraico quer dizer refúgio. Judá está fugindo, e ele então vai para a casa de um homem de refúgio, na casa de um homem de Adulão. Exatamente assim muitas vezes nós nos portamos. Não queremos ser tratados por Deus, então criamos uma casa de refúgio para nós. Vamos dar alguns nomes aqui nessa tarde: televisão, internet, telefone. Quando a coisa está apertada, a gente acha que a saída é ligar para o fulano, é assistir um bom filme, e dizemos para todo mundo que o nosso refúgio é o Senhor. Mas não é verdade, porque na hora que a coisa aperta, não é aos pés do Senhor que você vai chorar. Você vai buscar a sua casa de refúgio. Quem sabe pega um videogame para jogar. Quem sabe vai na locadora, aluga uns 3 filmes para nem ficar pensando no problema, e acha que está agradando a Deus. Porque tudo o que Deus esperava de mim e de você como líder era que nós nos jogássemos aos pés dele e dizer: Senhor, trata da minha vida, porque eu tenho certeza que o Senhor tem algo de muito grande para fazer na minha história. Mas não somente isso. Quantas vezes o shopping é uma casa de refúgio? Para não pensar nos problemas, vou para o shopping gastar um pouco, vou comer um pouco mais. Mas ele vai para a casa de um homem de Adulão chamado Ira. Isso aqui me dá medo. Toda vez que nós criamos esse caminho de fuga, nós criamos um amigo íntimo chamado Ira. E esse amigo Ira, no hebraico, quer dizer nobreza ou esplendor. Judá vai para a casa de um homem de Labão, que significa refúgio, e vai ter um amigo na casa de Adulão, chamado Ira. Ira vai trazer ao coração de Judá nobreza e esplendor. Ele está totalmente errado aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, Judá está caminhando para baixo. Mas como ele criou uma casa de refúgio, e agora ele vai ter um amigo chamado Ira, que quer dizer nobreza e esplendor, ele vai começar a trazer ao coração de Judá algo parecido com isso. Nobreza, no nosso dicionário português, quer dizer indivíduos que têm título e desfrutam de privilégios concedidos por um soberano. Esplendor quer dizer brilho intenso, glória, fama, em quem há grande luxo. Judá vai ter esse amigo, aos olhos de Deus, totalmente errado. Mas esse amigo vai trazer ao coração de Judá um sentimento de nobreza e de esplendor. Para nós, esse Ira hoje é um demônio que começa a ser o nosso melhor amigo e começa a sussurrar mentiras no nosso ouvido. Mentiras como essa: para que assumir o teu erro? Você tem título, você vai ser envergonhado dentro da igreja. Para que procurar o seu pastor e contar o que você anda fazendo? Você nasceu para brilhar, você nasceu para ter fama, você nasceu para ser honrado pelas pessoas. Você não nasceu para se humilhar, você não nasceu para se rebaixar. Deus fez você para ter glória e ter muita fama. Foi para isso que Deus te criou. E esse seu amigo começa a colocar esses desejos no seu coração, e você diz: é verdade, eu não vou assumir o meu erro, eu não vou voltar para a casa do meu pai. Ira vai ser o meu melhor amigo. Me perdoe o que eu vou dizer. Tem muitos líderes no Brasil que já fizeram da fama a sua maior amiga. Não larga o ministério enquanto Deus não colocar o nome dele acima de todos os nomes dentro de um estado. Ainda bem que isso não tem nada a ver com você. Ele não larga do ministério enquanto as pessoas não reconhecerem que Deus é Deus na vida dele. Não larga, não assume erro para ninguém.
querendo mostrar para as pessoas que está muito bem. Mas esse amigo ira é um caso muito sério, porque muitas vezes as pessoas com quem nós convivemos é um reflexo do nosso caráter. Muitas vezes você, pastor, eu quero falar isso com muito carinho, a sua ovelha tem a sua cara diante de Deus. É assim que Deus te enxerga. Muitas vezes você, líder de departamento que está aqui nessa tarde, os seus liderados é igualzinho você diante de Deus. Igualzinho. Deus olha e diz, é assim que eu te enxergo. Deus usa aquele caluniador, aquele homem que não vive uma vida cristã, para dizer para você, é assim que eu te enxergo. Porque você fala para todo mundo, mas também não vive. Quem sabe as pessoas com quem você está hoje, debaixo da sua liderança, têm a sua cara. É da maneira que Deus te enxerga. É da maneira que Deus olha para você e diz, é assim que eu te vejo. Então para de reclamar e pergunta a Deus, por que essa pessoa está perto de mim? É assim que o Senhor me enxerga? É assim que o Senhor me vê diante dos teus olhos? Porque Ira tornou-se o melhor amigo de Judá. E era exatamente assim que Deus enxergava Judá. Inchado, porém totalmente fora da vontade de Deus. Quando este amigo Ira se aproxima de você, ele vai gerar duas coisas no teu coração. Primeiro, rebeldia. Quando esse amigo Ira se aproxima de nós, nós criamos dentro de nós rebeldia. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer que Judá vai casar com a filha de um homem cananeu, chamado Sua. Deus havia proibido se casar com uma mulher cananeia. Lá em Gênesis 28:1, Deus havia proibido. Deus disse, Jacó, não se case com nenhuma mulher cananeia, nenhuma. Deus havia decretado uma lei, mas como Judá está totalmente perdido, está totalmente afastado da vontade de Deus, a rebeldia agora está dentro do coração dele, ainda que inconsciente, mas está enraizada nele. Então ele vai casar com uma mulher, filha de um homem cananeu. Mas por que ele casou com ela, pastor? O nome desse cananeu é Sua, é o nome do pai. Mas por que ele casou com ela, pastor? Porque Sua no hebraico quer dizer prosperidade. Não importa se hoje eu sou rebelde ou não, o importante é eu casar com a prosperidade. O importante é eu ter dinheiro, pastor, porque se eu tiver dinheiro, todo mundo vai acreditar que Deus é Deus na minha vida. Ou você não conhece ninguém assim hoje no Brasil? Não importa se ele obedece não, ainda que a prosperidade venha de uma forma camuflada, ainda que eu tenha que usar artimanhas do mundo, não importa. Não importa, pastor. O importante é eu casar com a prosperidade. E eu vou provar para os meus irmãos que eu estou fazendo a vontade de Deus. Parece o sentimento da nossa geração. Julgamos as pessoas pelos bens que ele possui. E a Bíblia nos adverte, não julgue ninguém pelos bens que ele possui. Sabe qual é o termômetro de um homem de Deus? É a sua mulher. A Bíblia diz que a glória do varão é a mulher. Aonde o homem brilha, não é pelo seu ministério, mas é pelo rosto da sua esposa. Eu não me iludo com dom algum na igreja. Isso já saiu da minha vida faz muito tempo e graças a Deus por isso. Eu quero olhar para o rosto da esposa do obreiro e quero saber quem ele é de verdade. Porque se a mulher não brilhar, é fachada. É apenas um dom de manipulação. E nada mais do que isso. Porque Paulo diz que a glória do varão é a mulher. Eu queria dar um conselho para os homens dessa tarde aqui, dessa região do Rio Grande do Sul. Invista na tua mulher. Porque diante de Deus, como a sua mulher está, é a maneira que Ele te enxerga. Não ouvi nenhum amém das irmãs, agora não sei bom que é. Conselho para as irmãs, para os homens: quanto mais você gastar com a sua mulher, mais Deus vai dar dinheiro para você nessa terra. Ei, calma.
Deixa para pedir o cartão de crédito depois. Preste atenção aqui em mim, senão vai tomar o meu tempo. As pessoas que julgam o obreiro pelo carro que ele possui. Eu não. Vou esperar a mulher dele descer. E quero saber quem ele é de verdade. Porque tem homens que andam em terno importado, mas a mulher dele mal tem uma sandália para colocar. A igreja tem que aprender a voltar para a Bíblia. A glória do varão é a mulher. Paulo disse isso aos coríntios. Se mede um homem aonde ele brilha de verdade, é pela sua esposa. Mas ele casou com a filha da prosperidade. Mas vai gerar uma outra coisa nele: religiosidade. Esse amigo ira vai gerar rebeldia e vai gerar religiosidade. Por quê, pastor? Gênesis 38:3, ele tem um primeiro filho. Judá tem um filho e ele põe um nome. E como todo nome de um judeu tem que ser profético, ele coloca e pensa: vou pôr o nome no meu filho. O nome do meu filho será Er. Er no hebraico quer dizer vigilância ou vigilante. Nasce o segundo, ele põe outro nome profético, sentimento que ira está produzindo no coração dele, vigilância. E agora ele vai pôr de Onã. Onã quer dizer vigoroso, vitalidade. Aí nasce o terceiro, ele precisa pôr outro nome profético. Ele disse: eu já me sinto vigilante, já me sinto vigoroso, e agora eu vou pôr o nome de Selá. Selá quer dizer paz. Só que tudo isso termina em Quezibe, diz aí a Bíblia, na cidade de Quezibe. E Quezibe quer dizer enganador e desapontador. Quando Judá coloca esses três nomes nos seus filhos, fecha em Quezibe. Você acha que foi por um acaso? Não existe por um acaso na Bíblia. Lá aconteceu o último filho, numa cidade que quer dizer enganador e desapontador. Era Deus usando o nome da cidade para dizer para Judá: Judá, você está muito enganado, e principalmente você está me desapontando. Porque ele se achava alguém vigilante, ele se achava alguém forte, ele se achava alguém cheio de paz. Quem produziu isso nele, pastor? O espírito da religiosidade, que é especialista em gerar isso nas pessoas. Tem pessoas que não oram, não jejuam, mas elas se sentem fortes, elas se sentem vigilantes e elas se sentem cheias de paz. Quem é capaz de produzir isso, pastor? Esse manto de religiosidade que foi colocado sobre o Brasil, que tem produzido na igreja evangélica essas sensações mentirosas, que muitas vezes estamos em rebeldia, muitas vezes não somos obedientes, muitas vezes estamos totalmente fora da vontade de Deus, mas conseguimos nos sentir vigilante, nos conseguimos nos sentir forte, nos conseguimos sentir em paz. Mas aí Deus diz para Judá: Judá, você está muito enganado. Mas como tudo que esse espírito gera, ele também rouba um dia. A Bíblia diz em Gênesis 38:7 que Er morre, porque ele jogava o sêmen na terra, não dava filhos. Aí Judá pega o seu segundo filho e dá para se casar com Tamar, porque era a lei do liverato. Onã. Aí Onã também não quis gerar filhos para o irmão. Aí a Bíblia diz que Onã também morre. Quando o segundo morre, Judá tem uma ideia: eu não vou dar o terceiro não, porque se eu der o terceiro, ele também vai morrer, porque os meus filhos estão morrendo por culpa de Tamar. O problema está nela. Esse é o problema do líder. Ele sempre acha que o problema está nos seus liderados, sempre. Mas como eu disse no começo, a sua igreja tem a sua cara e a maneira que Deus te enxerga. O problema não estava em Tamar, o problema estava em Judá. Mas ele disse: eu vou guardar o menor, porque senão esse também vai morrer. Vou deixá-la ficar na casa dela. Porque Judá acreditava que o problema estava na sua nora. Aí ele diz: olha, quando o meu menor crescer eu te dou. Porém, quando ele cresceu, Judá não entregou ele, com medo dele morrer. Você quer ver o declínio de um líder? É quando a palavra dele perde o peso. É quando ele diz uma coisa e não faz. Esse homem está perto do precipício. Quando o líder pede a palavra, ele contaria tudo aquilo que Jesus disse, porque o crente tem que ser sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Fala para o teu irmão: você tem que ser sim, sim, não, não. Não promete nada que você não vai cumprir. Rebeldia e religiosidade abre uma porta imensa para a prostituição.
maior do que esse salão talvez. Quando nós somos rebeldes e somos religiosos, nós abrimos uma porta para a prostituição. Não vou ler para nós ganharmos tempo. A Bíblia diz que quando Judá vai aos seus tosqueadores em Tímina, que ele vai lá para ter notícia dos seus tosqueadores, Judá está totalmente perdido, irmão, totalmente desorientado, porque ele